Olá a todos, seja muito bem-vindo ao canal. Já aproveite e se inscreva, deixe o like e compartilhe se você gostar do conteúdo, se for útil para você, para fortalecer o nosso trabalho. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a função C. A função C é uma das funções mais populares do Excel. Ela é uma das mais usadas no mercado de trabalho. Quando você for fazer uma prova para algum local de trabalho, quase sempre cai essa função. Ela permite que você faça uma comparação lógica entre dois valores e retorne um valor verdadeiro ou falso, dependendo do teste lógico que aconteça. Aqui eu trouxe para a gente analisar essas planilhas aqui, ó, boletim, serviço militar, vendas e livraria. A gente vai fazer uma delas só para a gente fazer um teste, tá? Por exemplo, a boletim, ela vai fazer um teste lógico em cima da média do aluno e se ele tiver a média maior ou igual a 7, ele vai estar aprovado, se não, reprovado. Por exemplo, se eu colocar 6 aqui, observa que reprovou. Então, é isso que ela faz. Ela fez um teste lógico em cima da média. Se a média for maior do que o critério, aprovado, se não, reprovado. Para você utilizar a função se, você tem que conhecer um pouco sobre esses operadores aqui, ó, que é a igualdade, menor que, maior que, menor igual, maior igual ou diferente. Então, quando você for fazer a função se, observe qual você vai colocar dentro da fórmula, dependendo do que está pedindo. Por exemplo, toda a tabela que tu vai responder ou que tu está construindo, você tem que colocar a descrição, o que é que deve ser feito na função C. Por exemplo, nessa tabela que eu criei aqui, é um boletim, onde eu tenho aqui 6 alunos, as 3 notas, aqui eu tirei uma média das notas dos alunos, e aqui eu vou fazer a função se aqui dentro. Eu vou apagar para a gente fazer juntos. Eu quero saber o seguinte: se a média do aluno for maior ou igual a 7, ele será aprovado. Caso contrário, ele será reprovado. Ou seja, se essa média aqui for maior ou igual a 7, por exemplo, se eu coloco 7 aqui, aqui deve ficar o nome aprovado. Se ele tira aqui 2, aqui deve ficar o nome reprovado. Então, bora fazer. A função se, ela trabalha com 3 argumentos. O primeiro é o teste lógico, o segundo é o valor se verdadeiro e o terceiro é o valor se falso. O que é o teste lógico? O teste lógico é isso aqui, ó, aquela informação que está dentro da questão que está pedindo. Aqui está pedindo que se a média for maior ou igual a 7. Eu já até coloquei aqui, ó, média maior ou igual a 7. O que é o valor se verdadeiro? É um texto que o Excel vai apresentar para ti. Esse texto, tu pode colocar um texto que tu quiser. No caso aqui, como é um exemplo de boletim, eu coloquei o nome aprovado. Esse texto você coloca entre aspas, porque se você não colocar um texto entre aspas no Excel, vai dar um erro. Então, você coloca entre aspas. E o valor se falso? É um outro texto. Ou seja, se ele não se enquadrar no critério maior ou igual a 7, ele se enquadra no critério menor do que 7. E, no caso, é o reprovado. Também é um outro texto que você digita e coloca entre aspas. Então, bora fazer aqui dentro. Vou digitar aqui igual, digito se, abro parêntese, aí eu vou para cá. Quem? Média maior ou igual a 7. Está aqui, ó, média. Vou clicar na célula. Se quiser, pode também digitar a célula também. Eu vou colocar o sinal maior ou igual a 7, porque é o critério que a questão está me dando. Digito 7. Depois que você fez o teste lógico, aí tu coloca um ponto e vírgula para finalizar o teste lógico e percebe que ativou o valor se verdadeiro, que é esse aqui, ó. É o critério que, se for maior ou igual a 7, que o usuário vai dizer para o Excel que ele quer que mostre o nome aprovado. Então, eu vou lá e coloco aprovado, entre aspas. Depois que você finalizou o valor se verdadeiro, que foi o texto entre aspas, ponto e vírgula para finalizar o valor se verdadeiro, e ele passa por valor se falso. No valor se falso, você informa o texto que tu quer que mostre caso for falso. No caso aqui, eu quero que mostre o nome reprovado. Entre aspas também. E aí eu vou lá e fecho o parêntese para finalizar a função e dou um Enter. Observe que ele está o quê? Reprovado, porque a média dele está 2. Se ele pega 7, observe que aprovou, porque o critério tem que ser maior ou igual. Ah, ele pegou 6,9. Só vai ser aprovado se pegar 7. Então tá aqui, ó, tá pronto. Eu posso clicar aqui e arrastar e percebe que ele fez para os demais aqui, ó, reprovou, aprovou, 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 reprovou. Por quê?
aqui é menor do que 7 e aqui é menor do que 7. Aqui é aprovado maior, maior e maior. Vamos aqui fazer mais um teste aqui dentro dessa outra tabela, que é uma tabela de serviço militar. Eu vou apagar aqui a resposta e vamos fazer o seguinte. Aqui ele pede, a situação é o seguinte: se a idade for maior ou igual a 18 anos, será apto, se não, será dispensado. Então eu posso fazer usando a ferramenta do FX e aí aqui dentro você localiza a função. A função se é uma função lógico. Você vai lá no lógico, seleciona a função, está aqui o conceito dela, eu vou dar OK. E percebe que eu tenho essa caixinha com 3 argumentos. O teste lógico, o valor se verdadeiro e o valor se falso. Aquele mesmo que apareceu na tabela anterior, que eu ia digitando e colocando ponto e vírgula para separar um do outro. O teste lógico é sempre o quê? A informação que a questão me dá. Se a idade for maior ou igual a 18, que a questão me deu. Então eu vou aqui, idade, eu vou clicar na célula e coloco os sinais. Maior ou igual a 18. Já digitei o teste lógico, agora eu vou clicar aqui, não preciso colocar ponto e vírgula, porque aqui eu estou dentro da janela da função, então automaticamente ela coloca o ponto e vírgula para separar um argumento do outro. Aqui no valor se verdadeiro, eu quero que ele me mostre o nome apto. Eu vou lá e digito apto. Também não precisa colocar entre aspas, porque o Excel coloca para você automaticamente, porque você está dentro da janela da função. Então, se for verdadeiro, apto. Se não for, eu vou lá e coloco o nome dispensado. Não precisa colocar aspa também, tá? Porque o Excel coloca quando você está fazendo a função dentro da janela. Basta você dar OK. Então, ele me mostrou aqui o nome apto. Por que que o candidato aqui, a Catarina, está apta? Porque ela tem idade maior do que 18. Se ela tiver aqui 17 anos, percebe que ela ficou dispensada. Tem 18 anos, percebe que ela está apta a exercer o serviço militar. Aí eu venho aqui, clico, seguro e arrasto. Tá aí, ó. 17 dispensado, 15 dispensado e 16 dispensado. Qualquer outro resultado acima do critério de 17 está apto. Então, gente, essa é a função se. Espero que vocês tenham entendido o conceito e como usar a função se. A função se pode ser usada em diferentes situações. Aqui eu já tenho uma outra condição de uma tabela de vendas mensais. Aqui eu tenho uma outra tabela de vendas de uma livraria. Então, a função se ela pode ser usada em N situações. Caso você tenha interesse em adquirir outros exemplos da função se, você pode deixar um comentário abaixo. E também, se quiser, os arquivos eu posso enviar por e-mail. Você pode colocar lá o e-mail abaixo que eu envio. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like.